Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. E hoje é uma aula também que tem um título engraçado, né? Porque a gente está falando de gestão da manutenção, e aí a gente já até passou da P1, e aí vem uma aula que é manutenção, conceitos básicos. Aí você fala, pô, mas tá meio longe do começo para ser conceito básico, né? Mas na verdade, o que acontece? Esses conceitos básicos, eles não são básicos no sentido de serem iniciais, né? Serem conceitos lá do início da matéria. Eles são conceitos básicos no sentido de pertencerem às bases da manutenção, por isso que eles são básicos. E a gente precisava de toda aquela introdução de confiabilidade e tudo mais para poder entender melhor esses conceitos básicos, porque a manutenção, principalmente da forma como ela é realizada no mundo moderno, né, no mundo atual, no mundo contemporâneo, ela é baseada nesses conceitos de confiabilidade. Então, se a gente não tivesse visto todas aquelas questões de tempo de falha, tempo de primeira falha, função de risco de falha, essas coisas todas, a gente não conseguiria entender muito bem esses conceitos. Agora que a gente já passou por tudo isso, vai ser mais fácil de entender. Então, pessoal, olha lá. Deixa eu só verificar uma coisa aqui rapidamente no meu OBS. Só para... isso é uma coisa que eu realmente queria verificar aqui. Porque é só para ver se o áudio está correto aqui. Tá correto. Porque às vezes esse negócio troca sozinho e a qualidade da gravação fica péssima. Agora sim. Então vamos lá. Então vamos começar a introduçãozinha desse assunto, né? Desses tipos, desses conceitos básicos da manutenção. Primeiro que diferentes tipos de objetos engenheirados possuem diferentes tipos de uso, diferentes tipos de desgastes, diferentes tipos de modos de falha. Lembrando que a gente sempre fala, quando a gente está falando em objeto engenheirado, eu sempre trago exemplos de produtos, né? Perdão. Porque os produtos, eles são algo que pertencem ao nosso cotidiano, então fica fácil de entender. Então, eventualmente eu falo de geladeira, televisor, veículo, lâmpada eu falo muito. Essas coisas, mas um objeto engenheirado, eu não posso esquecer que ele pode não ser só um produto desse, um bem de consumo durável ou não durável, né? Ele pode ser algo maior. Um objeto engenheirado pode ser uma edificação, pode ser uma planta fabril, pode ser uma usina de energia, pode ser uma estrada. Então, como que eu comparo por exemplo, a manutenção de uma estrada, né, de uma rodovia, com a manutenção de uma televisão, por exemplo? São coisas totalmente diferentes, né? Tipo, modo de uso, como que desgasta, como que falha, é totalmente diferente. Mesmo assim, são duas coisas que sofrem manutenção, né? Então, eu tenho conceitos de manutenção que são abrangentes o suficiente para englobar a manutenção desses dois itens, né, desses dois objetos engenheirados, mas obviamente que são conceitos totalmente diferentes. Então, esses objetos, eles passam, lógico, né, como eu acabei de falar, por diferentes tipos de estratégias de manutenção. Então, o que eu vou falar primeiro? Primeiro eu quero falar sobre a ação de manutenção. Então, o que é uma ação de manutenção? Uma ação de manutenção é uma intervenção básica, né?
ela é exatamente aquilo que o prestador de serviço, ou o técnico, ou o agente da manutenção vai realizar, né? Ele vai colocar as mãos sobre aquele objeto engenheirado e vai realizar a ação de manutenção. Só que, relacionada à ação de manutenção, eu tenho a política de manutenção, né? Porque a ação de manutenção ela pode ser disparada por diversas condições, né? Então, e essas diversas condições vêm da política de manutenção. A política de manutenção é uma regra ou conjunto de regras que descrevem os mecanismos gatilho para ações de manutenção, né? Então aqui a gente vai ver como que se ativa esses gatilhos. Só dando uma dica aí de algo que eu já falei para vocês, que eu já adiantei para vocês, é a questão da estratégia RTF, por exemplo, né? Run to Failure. Então o que acontece? Eu vou fazer manutenção quando o objeto falhar. Isso é um tipo de política de manutenção. Eu posso ter uma outra política de manutenção baseada em temporização, baseada em quantidade de uso, ou baseada em predição da falha. Enfim, eu posso ter diversas políticas de manutenção, ou baseada em manutenção por oportunidade, ou parada por manutenção. Enfim, eu posso ter diversas políticas de manutenção, e elas que vão me definir quando que essa manutenção, quando que essa ação de manutenção de fato ela vai acontecer. Depois a gente tem o conceito de manutenção, que não é o conceito no sentido de o que significa manutenção, mas sim o conceito no sentido de como que a manutenção daquele item ou daquela empresa ou daquele contexto é concebida, né? Então o conceito ele envolve todo o conjunto de regras e ações de manutenção e a estrutura de decisão geral nas quais essas regras e ações são planejadas e suportadas. Então, o que quer dizer isso? Para eu ter essa política de manutenção, para eu conseguir dizer, olha, esse item aqui a gente vai trocar quando falhar, esse outro item aqui a gente vai trocar a cada X horas de uso, esse outro item aqui a gente vai fazer uma manutenção preditiva nele para ver quando que precisa trocar. Para eu fazer isso, eu preciso de uma infraestrutura, né? Eu preciso, por exemplo, se for um item que a falha é recorrente e que eventualmente não é tão fácil de encontrar no mercado, eu posso precisar de um estoque, né? Se for um item de manutenção preditiva, eu posso precisar de um serviço para me dizer quando que essa manutenção terá que ser feita. De qualquer forma, né, para qualquer tipo de manutenção, eu vou precisar de um orçamento, né? Então, essas coisas todas, elas fazem parte do conceito de manutenção, né? Eu tenho as ações de manutenção, que são o que vai ser feito. Essas ações, elas são disparadas pela política de manutenção, mas para eu ter as ações e para eu ter a política de manutenção, eu tenho que ter um conceito de manutenção. Esse conceito ele envolve as regras e ações, ele envolve a estrutura de decisão, e ele também envolve a infraestrutura necessária, né? Porque a infraestrutura ela também é definida pela estrutura de decisão. O que eu quero dizer com estrutura de decisão? Tem algumas ações de manutenção que precisam acontecer, na verdade, a maioria delas precisa acontecer de uma maneira rápida. Então, ficaria impossível eu fazer uma manutenção de um determinado item se toda vez que eu tenho que fazer a manutenção, eu tenho que solicitar para outra pessoa, né, para uma pessoa superior, uma autorização para fazer essa manutenção. Aí essa pessoa vai solicitar para alguém da parte de orçamento lá para fazer a manutenção, e para alguém de compras e não sei o que, tal. E isso aí começa a demorar muito. Então tem algumas coisas que já são pré-definidas. Por exemplo, quando esse determinado equipamento falhar, a gente tem já um orçamento pré-definido para a manutenção desse equipamento. Então quando isso acontece, você tem uma estrutura de decisão que acaba ficando mais enxuta, porque você tem já algo decidido. Olha, até, sei lá, R$10.000 por ano eu já tenho disparado, né? Eu já tenho aprovado para manutenção desse dispositivo aqui. Beleza, né? Inclusive isso daí é algo complicado, já explico para vocês o porquê disso ser complicado.
É... Perdão. O que acontece? Então você precisa, às vezes você precisa de algumas coisas pré-aprovadas para que você consiga dar andamento nas coisas na empresa, né? Se você tiver uma estrutura muito burocrática que depende de muitas autorizações, as coisas acontecem muito lentamente, né? Por um lado podem acontecer muito lentamente, por outro lado se elas precisam acontecer, pode ser que as pessoas procurem caminhos, entre aspas, alternativos, e caminhos alternativos eles costumam não ser conhecidos da gerência, e isso gera mais problemas. O problema que eu falei para vocês com a questão do orçamento pré-aprovado foi um problema que eu vivenciei em uma empresa há alguns anos atrás, que era o seguinte: a empresa ela vinha num momento muito bom, né, porque a economia brasileira, no geral, vinha num momento muito bom e ela estava dando bastante lucro, né? Então o que aconteceu? Como ela estava dando bastante lucro, imagina que em um ano você deu X lucro. No ano seguinte você duplicou o lucro. Bom, isso é meio não usual, né? Então o que você faz? O que as pessoas decidiram fazer? Elas decidiram, em vez de entregar todo o lucro, né, porque a matriz ela quer sempre um lucro maior ou igual que o ano anterior, mas se você coloca um lucro muito grande nesse ano, no ano que vem, no próximo ano, fica praticamente impossível você alcançar o lucro, né? O mesmo nível de lucro. Logicamente que a questão ética, a questão honesta aí seria repassar esse lucro contabilmente da maneira como ele ocorreu, mas as pessoas lá naquela empresa decidiram fazer de outra forma. O que elas fizeram? Eles falaram assim: olha, esse ano aqui deu X, no ano passado deu X de lucro, no ano seguinte deu 2X, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai pré-aprovar aqui para manutenção, para outras coisas, um monte de provisão, né? Então a provisão ela entra na contabilidade, na parte contábil, como um passivo, como um custo, né? Então, se ela entra como custo, ela vai deduzir do lucro. Então, foi aprovado um monte, mas um monte de provisão para maquinário e tudo mais, de manutenção, não sei o que, de forma que aquele lucro, em vez de 2x, foi reduzido a 1,2x. Beleza. A matriz ficou feliz porque lucrou mais do que o ano anterior e tudo mais. E vida que segue, né? Esse dinheiro aprovisionado para manutenção foi gasto? Claro que não, porque não tinha necessidade. Então o dinheiro ficou lá, ninguém roubou o dinheiro. Mas ele contabilmente ele não entrou como lucro. Beleza. No ano seguinte, o lucro não foi igual ao do ano anterior, evidentemente. Então o que eles fizeram? Eles começaram a desaprovisionar aquilo que estava aprovisionado como verba de manutenção. Então começou a aparecer um lucrinho lá de novo, né? Então o lucro do terceiro ano, que tinha sido de X de novo, passou a ser 1,2x, porque enxugou-se vários aprovisionamentos que se tinha se feito no ano passado. Então esse dinheiro que estava aprovisionado começou a passar a ser contado contabilmente como lucro. Beleza. Só que desse ano em diante a economia foi piorando. Então essa gordura que tinha sido aprovisionada, vamos dizer assim, ela foi sendo queimada com o passar dos anos. E chegou num ponto que o mínimo ele não conseguia mais ser alcançado. Então, né, você não conseguia desaprovisionar mais dinheiro, porque ali você precisava realmente daquela verba para manutenção de fato. Então passou-se alguns anos com um lucro virtual, né? A matriz feliz pra caramba, porque a empresa estava lucrando, mas na verdade esse lucro era todo virtual, né? E a economia brasileira já estava decaindo. Quando acabou a gordura, que eles tiveram que apresentar um prejuízo para a matriz, o pessoal da matriz ficou muito bravo, né? Porque foi um movimento que não tava sendo mostrado para a matriz, né? Falou, putz,
Vários e vários anos aqui, todas as empresas brasileiras ferradas e a nossa lucrando. Por que esse ano não lucrou também? O que aconteceu de diferente? Né? E aí teve que se mostrar que realmente o lucro caiu, que foi uma situação, vamos dizer assim, contabilmente forçada, não foi uma situação 100% real. Então essas coisas todas elas acontecem e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que eu sou da seguinte opinião. Eu acho que o que aconteceu tem que ser mostrado mesmo e as coisas elas têm que ser feitas, calculadas de uma maneira muito justa. Né? Então essa decisão que tomaram de aprovisionar muito para esconder que o lucro foi muito grande esse ano, para evitar um problema no ano seguinte, criou um problema ainda maior 5 anos depois. Então não é algo que... Não foi uma excelente decisão, na verdade, foi uma péssima decisão. Mas foi uma decisão, né? Então, e às vezes nos lugares que vocês forem trabalhar, vocês podem dar de cara com isso. Então, vocês já partem daqui com uma experiência de o que pode acontecer contabilmente com uma empresa quando decisões ruins são tomadas, né? E como que a manutenção ela pode interferir, inclusive, na contabilidade de uma empresa. Tá? Então, essas coisas são todas bem complicadas. Tá? Seguindo aqui, pessoal. Falando agora de ações de manutenção. A gente falou de ação, política e conceito. Depois a gente vai explorar, a gente vai abrir esses 3 tópicos aqui, mas falando agora de manutenção. Então, a manutenção ela pode ser estratificada em alguns itens. Né? Aqui a gente está falando da ação de manutenção mesmo, que é o hands-on. Então, a gente tem aqui primeiro a parte da inspeção. Né? Palavras com N estão particularmente difíceis de falar hoje porque eu estou um pouquinho resfriado. Não é Covid, mas estou um pouquinho resfriado. Então, estamos falando de inspeção. A inspeção ela engloba a verificação de conformidade através de medição, observação, testes ou aferição das características relevantes de um item. Ela pode ser feita antes, durante ou depois das atividades de manutenção, a depender do caso. Né? Num caso normal, né, num caso onde tudo ocorre bem, ela é feita antes e depois. Né? Antes se faz a inspeção para verificar se realmente aquela peça está com desgaste, precisa de substituição ou reparo. E depois se faz de novo a inspeção para se documentar que agora aquela peça está dentro do especificado e a máquina pode retornar a operar. Tá? Então, essa parte de inspeção ela faz tanto parte do início da manutenção quanto parte daquilo que a gente chama de checkout, né? Que são as verificações finais para que você possa seguir a operação do seu item. Teste de conformidade. O teste de conformidade ele é um pouquinho diferente da inspeção. Né? Ele é um teste utilizado para mostrar se uma característica ou propriedade de um item está dentro das especificações. Ele não chega a ser uma inspeção, porque a inspeção ela é uma verificação onde você realmente está buscando uma falha. Né? Então, na inspeção, você vai buscar itens ali, você vai fazer uma investigação de forma que você encontre os itens que necessitam de reparo. O teste de conformidade, apesar da atividade ser muito parecida, o intuito dele é o contrário. Né? O intuito dele não é mostrar o que precisa de manutenção, é mostrar que o produto, o objeto engenheirado, está em ordem de funcionamento, né? Que ele não precisa de manutenção. O teste de conformidade ele também pode ser feito na ação de checkout aqui, ou ele pode ser feito em ações de revisão mesmo, né, para você verificar se está tudo ok, para você também documentar que naquele instante as características do seu objeto engenheirado estavam dentro do especificado. Né? Então ele é um teste usado para mostrar se uma característica ou propriedade de um item está dentro das especificações.
Depois a gente tem monitoramento. Monitoramento, ele é um pouco mais específico, né? Por quê? Porque o teste, a inspeção e o teste de conformidade, eles são realizados esporadicamente, né? Então, de tempos em tempos, normalmente você precisa parar a máquina para fazer isso aqui, né? Então, você vai lá, dá uma paradinha na máquina e faz a sua inspeção ou faz o seu teste de conformidade. Mas ele não acontece continuamente, ele acontece em intervalos de tempo. O monitoramento não. O monitoramento é uma atividade que pode ser manual ou automática, cuja intenção é verificar o estado de um item. E aqui, ó, ele é diferente da inspeção, pois é utilizado para medir variações em alguns parâmetros do equipamento ao longo do tempo, né? Então, o monitoramento ele é um conjunto de medições que se faz constantemente, né? Não de maneira intermitente, mas você faz constantemente porque você quer detectar a variação do desgaste, né, ou a variação de algum parâmetro do seu equipamento ao longo do tempo. Ele pode ser contínuo, né, se assim for necessário. Ele pode ser em intervalos de tempo pré-definidos, né? Então você pode falar, olha, mas esses intervalos de tempo eles são curtos, tá? Então, por exemplo, diariamente, semanalmente, não é um intervalo de tempo tipo assim, pô, a cada 6 meses eu vou fazer um monitoramento. Aí não é monitoramento, né? Aí é inspeção. Então são intervalos de tempo curtos aqui, ou continuamente, ou após um dado número de operações. E ele é normalmente executado no estado de operação do objeto. Quer dizer, para fazer um monitoramento, normalmente você não precisa parar a máquina, né? Você tem meios ali de fazer o monitoramento com a máquina funcionando. Um exemplo disso, um exemplo muito prático disso, temperatura do óleo do motor do seu veículo, né? Essa temperatura ela é monitorada, tanto que você tem até nos veículos mais básicos, normalmente a gente tem ou como que se chama? Não é dial, é um ponteiro mesmo no painel, indicando a temperatura do fluido, ou em alguns veículos você não tem o ponteiro, mas você tem uma luz obrigatória que deve acender caso essa temperatura do fluido passe de um determinado nível, né? Então, isso é algo muito importante. E isso é um monitoramento, né? O que é diferente, por exemplo, né? Continuando aí no caso do veículo, que é diferente de você... vamos fazer é que no veículo é difícil a inspeção, né? Quando você vai fazer a inspeção, normalmente você já faz a correção, mas se você pegar a pressão dos pneus, por exemplo, você não monitora ela, você inspeciona ela, né? Só que ali o trabalho de inspecionar já é o trabalho de recalibrar os pneus. Então, a hora que você coloca a mangueira ali, já é feita a medição da pressão do pneu, que normalmente está abaixo do especificado, e aí você já recalibra, porque é só deixar ali que o sistema já recalibra sozinho. Mas é uma diferença entre monitoramento e inspeção de qualquer forma. Outra coisa que pode ser inspecionada, por exemplo, é nível de fluido, né? Normalmente as pessoas que tomam um pouco mais de cuidado com o veículo aí, elas abrem o capô do veículo e dão uma inspecionada em nível de fluido de freio, nível de óleo, nível de água, esses fluidos mais básicos aí do veículo. Então isso é inspeção, isso não é monitoramento, tá? Monitoramento ele é mais contínuo. Ainda sobre ações de manutenção, você pode ter manutenções que são manutenções de rotina. O que é uma manutenção de rotina? Uma manutenção de rotina é uma atividade de manutenção elementar que é regular ou repetida e que não requer uma qualificação especial, autorização especial ou ferramentas especiais. A rotina de manutenção pode incluir, por exemplo, ou a manutenção de rotina pode incluir, por exemplo, a limpeza, reaperto de conexões, verificação de nível de fluidos, lubrificação, entre outros. Então aqui a gente está falando... Perdão, pessoal. Começou uma martelação aqui em cima, me desconcentra fortemente. Então a manutenção de rotina
É uma manutenção que ocorre em intervalos regulares, né? E ela é uma manutenção muito simples, né? Aqui está dizendo que aqui, ó, não requer uma qualificação especial, que é mais ou menos, né? Às vezes até requer, mas não requer uma qualificação especial, autorização especial ou ferramentas especiais. Essa questão de autorização especial ou ferramentas especiais não é que não requer nenhuma autorização ou nenhuma ferramenta, mas é que é uma manutenção tão corriqueira que ela já está pré-autorizada e as ferramentas elas já você já possui porque você usa corriqueiramente. Então é mais ou menos essa questão. Então essa questão de, por exemplo, reaperto, lubrificação, verificação de nível, isso é realmente manutenção de rotina, tá? É algo que é, entra um pouco na manutenção preventiva ali, né? Que você vai definir um intervalo de tempo e nesse intervalo de tempo você vai fazer uma manutenção geral. Depois da manutenção de rotina, a gente tem a revisão. E a revisão, por incrível que pareça, ela é um conceito muito, muito, muito específico, tá? A gente está acostumado com esse termo porque a gente leva o carro para fazer a revisão de tempos em tempos. E toda vez que você leva o seu carro para fazer a revisão na concessionária, você sofre um assalto consentido, né? Porque cobra-se um absurdo para trocar coisas elementares do seu veículo. Mas vamos lá. A revisão ela é um conjunto de exames e ações executados para manter um nível desejado de disponibilidade e segurança do equipamento. Ela pode ser prescrita em intervalos de tempo após um certo número de operações ou um conjunto dos dois. Pode ser necessária uma completa desmontagem do item, né? Então, aqui que está a diferença da manutenção de rotina para a revisão. A revisão ela demanda um profundo conhecimento do seu objeto engenheirado, né? Tanto é que para fazer uma revisão você faz ela em um determinado intervalo, né? Você faz revisão em intervalos aqui ou de uso ou de tempo, número de operações ou um conjunto dos dois, né? E você tem um conjunto de itens que você vai rever, que você vai fazer a inspeção ou a manutenção, dependendo do caso, nessa revisão. E esse conjunto de itens normalmente é grande, né? Então a revisão ela é muito detalhada. Tanto é que aqui está dizendo que para a revisão pode ser necessária uma completa desmontagem do item, enquanto que para manutenção de rotina você não precisa desmontar completamente. Você vai fazer uma manutenção aqui muito mais simples. O que se chama de revisão, quando a gente leva o veículo para concessionária fazer uma revisão, por exemplo, é mais ou menos uma revisão, né? Porque ninguém vai desmontar o seu veículo, ninguém vai desmontar o motor ali para fazer uma descarbonização. Isso não acontece. São mais itens de manutenção de rotina. E essa manutenção de rotina ocorre segundo o intervalo de tempo ou número de operações, né? Então as revisões elas ocorrem, no caso de veículo, atualmente dentro de 12 meses ou 10 mil quilômetros, né? É uma política muito comum de revisão de veículo. E no meu carro especificamente a propaganda é que a concessionária revisa mais de 400 itens, mas eu acho que 400 itens é algo exagerado. Mas de qualquer forma, tipo assim, eu acho que item 1, pressão do pneu 1, item 2, pressão do pneu 2, sabe essas bobagens assim, só para contar 400? Então eu acho que não é algo que é tão assim, né? Mas de qualquer forma, a revisão, quando você vai fazer uma revisão, ela é realmente algo detalhado. Então, se você vai fazer a revisão de um maquinário da sua empresa, essa revisão ela é bem completa, ela é bem detalhada. Você vai realmente inspecionar diversos itens do seu maquinário para você ver se está tudo dentro da conformidade e tudo mais. Isso tem muito a ver com algo que a gente vai ver mais para frente, que é uma manutenção por oportunidade, né? Quer dizer, já que você vai causar um downtime nessa máquina, já que você vai parar essa máquina, aproveita para ver tudo que você tem que ver,
porque aí você economiza tempo de manutenção mais para frente. Então a revisão ela tem a ver um pouco com isso, tá? Mas não se deixem confundir só por aquela revisão que se faz no veículo de vocês, porque aquilo é muito simples para ser chamado de revisão, tá? Continuando aqui, reforma. Esse conceito da reforma é algo muito legal, porque a reforma, ninguém pensa na reforma como uma manutenção. Né? Manutenção a gente sempre pensa em algo como trazer um objeto engenheirado de volta para o estado de execução de sua função ou de suas funções principais. Com a mesma com o mesmo nível ou com um nível parecido de confiabilidade que se tinha no início da operação. A reforma ela prevê também uma melhoria, né? Então isso é muito legal. Então eu vou ler aqui primeiro, depois eu vou trazer um exemplo para vocês. A reforma ela é uma ação que segue da desmontagem de um item, não necessariamente desmontagem, tá? Mas está aqui como desmontagem de um item e reparo ou reposição dos componentes que se aproximam do fim de sua vida útil ou que devem ser trocados regularmente. O objetivo normal da reforma é trazer ao item uma vida útil maior do que a original do equipamento. É diferente da revisão, pois as ações podem incluir melhorias ou modificações. Né? Então, o que é uma reforma? Uma reforma é algo que vai além da manutenção corriqueira. Né? Ela vai além da manutenção dos itens ali do objeto engenheirado que eram considerados como substituíveis. Né? Então, por exemplo, se eu vamos pegar o caso do veículo de novo. No caso do veículo, vamos pegar um veículo mais antigo. Né? O pessoal adora fazer isso em Fusca, por exemplo. Então o Fusca, o que seria uma manutenção simples do Fusca? Uma troca de bateria. Bateria é algo trocável. É uma troca de bateria, uma troca de óleo, uma lubrificação. Essas coisas são manutenção básica. Se a gente falar de reforma, por exemplo, eu posso estar falando da troca do motor ou da reusinagem do motor do veículo. O motor não é um item trocável, né? A gente imagina que quando acabar a vida útil do motor, meio que acabou a vida útil do veículo. Mas se você substituir esse motor, por exemplo, você vai dar ao veículo uma vida útil maior do que a original do equipamento. Então era para ele durar, sei lá, não sei quanto dura um motor de Fusca, mas vou dar um chute aqui, 200 mil quilômetros, por exemplo. Mas, troquei o motor, então deve durar mais 200 mil. Lógico que não é só motor, tem um monte de outras coisas. Mas a nível de exemplo para vocês. E essa reforma, ela, além de fazer isso, além de trazer essa vida útil maior, ela pode incluir melhorias ou modificações. Né? Então, a melhoria ela é uma combinação de todas as medidas técnicas, administrativas e gerenciais para melhorar a usabilidade de um item sem alterar a sua função principal. Né? E se eu estiver falando em modificação, é a combinação de todas as medidas técnicas, administrativas e gerenciais para alterar a função de um item. Ela não é de fato uma ação de manutenção, pois busca alterar a função do objeto. Né? Então você não vai só manter, você vai modificar ele. Essa reforma que traz melhoria, ela vem, e é esse exemplo que eu queria trazer para vocês, porque eu achei a pergunta muito bacana. Ela vem de uma pergunta que uma aluna me fez da última vez que eu dei essa disciplina, e ela perguntou o seguinte: professor, meu smartphone, quando ele faz uma atualização, isso é uma ação de manutenção? E a resposta é que sim. A ação de manutenção relacionada à atualização do seu smartphone, ela pode ser vista como uma reforma, né? No sentido de que você vai fazer, é feita uma ação de manutenção, ela é automatizada em última instância, né? Na instância do usuário ele é automatizada, lógico que teve alguém que teve que desenvolver os códigos novos ali para serem subidos para o seu aparelho, mas de qualquer forma ela é uma ação de reforma e no mínimo ela vai trazer uma melhoria, né? Quer dizer, o seu smartphone ele vai passar a executar as coisas mais rapidamente, ou ele vai passar a consumir menos bateria,
Ou pode até resultar em uma modificação, quer dizer, o seu smartphone, ali, aquele aplicativo específico, pode ter mais funções, né? E isso, a modificação aqui, a literatura diz que não é de fato uma ação de manutenção porque busca alterar a função do objeto, mas eu acho essa definição um pouco imprecisa. Porque se você altera uma função, mas você não altera uma função principal, você altera uma função que é secundária, talvez essa modificação ela entre também como uma manutenção, porque modificar trazer uma funcionalidade secundária não altera a funcionalidade principal, né? Você está agregando, mas você não está alterando a função do objeto. Então, pelo menos minha visão pessoal, é de que se você não altera a função principal, você só agrega uma nova função, você está ainda fazendo uma manutenção e está fazendo uma melhoria, não necessariamente uma modificação. Apesar de ser também no sentido mais abrangente uma modificação. Mas é uma questão que fica aberta aí. Mas de qualquer forma, tudo isso se engloba dentro de reforma. Tá? Então, quando você vai melhorar, quando você vai modificar algo, você pode pensar nisso como uma reforma, e a reforma ela se engloba parcialmente dentro de ações de manutenção. Depois a gente tem o reparo. E repare que, sem trocadilhos, ou note que essas ações que eu estou colocando aqui para vocês, elas não são ações mutuamente exclusivas, quer dizer, não é porque ocorre o reparo que não ocorreu a reforma, ou que não ocorreu a manutenção de rotina, ou que não ocorreu a revisão, eles são só conceitos, tá? Então, vamos lá. Reparo. O reparo, quando a gente fala em reparo, o reparo ele é uma ação física realizada para restaurar a função do equipamento em falha, né? Então você pode falar, pô, isso daqui então parece muito com a própria definição que a gente deu lá atrás de ação de manutenção, aquela intervenção básica elementar executada pelo técnico aqui, né? Quer dizer, é o hands-on lá para você fazer a manutenção. E dentro das ações de manutenção, repara que a ação de manutenção ela não é só o reparo. Ela tem inspeção, tem teste de conformidade, tem monitoramento, isso aqui tudo é ação de manutenção. E uma das ações de manutenção, depois de tudo isso aqui que a gente falou, é o reparo em si. Então, o reparo é de fato, né, você fez a inspeção, você fez todo o procedimento, lá, você descobriu onde estava a falha, o que era a falha, e houve uma decisão de que que essa ação ia ser executada. Então ela é uma reforma ou ela é uma substituição de peça, enfim. O reparo ele é a ação física, né? E aí ele é realmente o que vai ser executado. Então normalmente, como que eu faço o reparo, né? Quais são as operações relacionadas ao reparo? Primeiro, diagnóstico da falha. O diagnóstico é a ação realizada para reconhecimento, localização e isolamento da falha e identifica as causas da falha. O diagnóstico da falha, ele depende muito, não só da infraestrutura que você tem para fazer o diagnóstico, mas ele depende também da experiência das pessoas com aquele determinado produto. Eu falo isso especificamente porque eu tenho um sogro que é mecânico de motos. E o meu sogro, ele é um pouco sobrenatural nesse sentido. Hoje ele está com 60 anos e ele faz manutenção de moto, acho que desde os 14, mais ou menos. Então ele tem muita experiência em manutenção de moto. E ele mexe com motos desde as mais antigas até as mais novas. Ele gosta muito das antigas, né? Mas ele mexe com tudo. E ele é uma pessoa que é impressionante de como ele diagnostica a falha, né? Como ele, se é que é assim que fala, mas como ele percebe a falha muito rápido. E ele percebe as falhas muito rápido porque ele tem muita experiência, né? Ele já sabe, ele já conhece o modelo da moto, né? Ele já sabe aonde que ela falha, por que ela falha, qual é a falha mais comum daquela moto, ou daquele tipo de moto, por que essa falha está ocorrendo.
A minha moto mesmo, ela é uma moto que não é muito nova, né? Ela é uma Teneré, uma moto da Yamaha, ano 2014, 250 cilindradas. E é uma motinho bastante bacana, só que a minha já tá bem rodada. A minha tá com, acho que 74 mil quilômetros, um negócio assim. É... não, minto, eu comprei ela com 74 mil, ela tá com 81 mil agora. E às vezes dá alguns probleminhas, né? Então ela tava. Quando eu peguei ela, ela tava com probleminha de partida, né? Tava um pouco difícil partir ela. Levei lá pro meu sogro, rapidamente ele identificou, né? Falou, não, isso daqui é problema de ajuste de válvula. Ajustou as válvulas e a moto ficou zerada. Ultimamente ela tava. E eu tava assustando bastante com isso. Ela tava. Dependendo do que eu fazia com ela, ela simplesmente apagava, né? Totalmente, desligava a moto. E às vezes isso acontecia, por exemplo, no meio de uma curva. Então você leva um susto bastante grande, porque se você, para quem não anda de moto, se você perde a tração, né, se você perde o torque na roda traseira ali no meio de uma curva, a moto ela tende a desequilibrar, né? Você desequilibra ela ou abaixa ou levanta, dependendo do que você está fazendo. E isso é muito complicado, né? Porque você pode cair, é muito perigoso. Então eu rapidamente levei lá para consertar e eu não fazia a mínima ideia do que era, né? Porque às vezes dava, às vezes não dava, estava muito intermitente. Inclusive, falha intermitente foi um conceito que a gente já explorou por aqui. E viu, foi impressionante. Ele encostou a mão na moto, ele falou: não, isso aqui é um problema no chicote que sai do painel, quer ver? Ó? Só virou a chave com a moto desligada, começou a mexer atrás do painel e a moto começou. O painel apaga, acende, apaga, acende. Eu falei: puta merda. O cara é sobrenatural, mesmo assim. Né? Ele tem uma história que ele já conseguiu consertar a moto por telefone. Uma história muito engraçada também. O colega dele estava fazendo manutenção na moto, uma moto 4 cilindros, e ela estava esquisita, né? Não dava partida. Depois, quando deu partida, não. Tava muito intermitente o motor, tava esquisito, né? E o cara ligou para ele e falou assim: olha, a moto, não sei o que eu fiz, a moto não funciona. Ela tá esquisita, se dá partida, ela faz uns barulhos estranhos. Aí ele falou assim: bom, liga ela, deixa eu ouvir, né? Ele ouviu uns 5 segundos a moto, voltou a ligação e falou: viu, você tá com os cabos de vela trocados. Aí tava mesmo, né? Quando você troca o cabo de vela, você altera a sequência de ignição do motor e aí ele não funciona nada bem. E aí a pessoa trocou os cabos de vela lá, né? Desinverteu os cabos de vela e a moto passou a funcionar perfeitamente. Então, assim, isso tudo é experiência, né? Por isso que eu entrei nesse assunto, que o diagnóstico de falha aqui ele não depende só de infraestrutura, né? Dependendo do que você faz, né? No caso de veículo, de novo, sempre tem o cara do aparelhinho, né? Que vai passar o aparelhinho e tal, não sei o quê. E às vezes o danado do aparelho te dá uma falha que não é bem o que está acontecendo, né? Então você tem que ter experiência para conseguir identificar e isolar a falha para conseguir consertar. Tinha um carro que eu tinha há alguns anos atrás e aconteceu exatamente esse problema do aparelhinho aí. O aparelhinho, passou o aparelhinho do carro e tal. Aí acusou problema na sonda lambda. A sonda lambda não estava lendo, não sei o que, estava com alteração. Quase que me fez trocar a sonda lambda do carro. A sonda lambda é cara, muito cara, né? E ainda bem que estava nas mãos de um mecânico experiente. Ele foi lá, inspecionou, viu que a sonda lambda estava limpa. Ele falou: não parece ser esse o problema. Continuou a investigar. E ele encontrou que na mangueira de admissão do veículo, ali não é bem na mangueira de admissão, é uma parte que sai da mangueira de admissão, tem uma pequena cânula ali, uma pequena mangueirinha que entra num sensor, que é um sensor que se chama MAP, que é o sensor que ele tem a ver com a injeção eletrônica, né? Ele regula a injeção eletrônica. E o que acontece foi que essa mangueirinha estava rachada. E aí ele não estava dando a pressão certa no sensor MAP e o motor estava falhando, estava um negócio. E eu gastei incríveis R$ 10 para trocar essa mangueira. Então assim, passamos de uma sonda lambda de R$ 800 para uma mangueira de R$ 10. Então, de novo, depende muito da experiência, né?
voltando aqui nas nossas questões do reparo. Depois do diagnóstico da falha, o que a gente tem? A gente tem a correção da falha. Isso, exatamente. Sensor de pressão do coletor de admissão. Exatamente. Muito obrigado pelo esclarecimento aí. É isso aí mesmo. Então aqui, ó, correção da falha. Foi bom você falar isso porque eu estava em dúvida se era exatamente esse sensor e é exatamente esse sensor mesmo. Então não falei abobrinha. Valeu, Saulo. Correção da falha. Né? Então depois que você identifica a causa da falha, você corrige a falha, né? E a correção a correção aqui, ó. A correção da falha, ela consiste nas ações por diagnose para retornar o item ao estado esperado de funcionamento. Né? Então, você vai reparar ou substituir ali aquilo que necessita de reparo ou substituição. Depois de tudo isso, você faz aquilo que eu já até comentei na aula de hoje, que é o checkout, que é a verificação de funcionamento. Né? Então, quando você faz o checkout, o que você tem que fazer? As ações pós-manutenção para verificar se o item está apto a realizar sua função de forma satisfatória. Então, o que você pode fazer no checkout? Você pode fazer inspeções, né? Então você vai fazer medições para ver se as coisas estão dentro das conformidades. Né? Então você vai verificar medidas, por exemplo, para ver se itens que sofrem desgaste, né, você substituiu ali, então a medida do novo item está dentro do especificado. Você pode medir outras características, por exemplo, se você vai verificar fluido de freio, por exemplo, fluido de freio tem um problema de contaminação por umidade. Né? Como que você verifica isso de uma maneira muito simples? Você verifica isso verificando o ponto de ebulição do fluido de freio, né? Então, o ponto de ebulição do fluido de freio ele é um pouco acima de 200 e tantos graus Celsius e isso significa que o seu fluido de freio está ok. Se ele abaixar de um número, agora que eu não me lembro especificamente, não sei se são 170, 160, alguma coisa assim, pode ser que numa eventual frenagem você tenha vapor de água na sua tubulação de freio. E isso pode causar a perda da pressão dos freios ali do veículo. Então você pode perder poder de frenagem, o que é péssimo. Então, se você verificar, por exemplo, o ponto de ebulição do seu fluido de freio, você já consegue verificar se ele está apto ou não. Então, quando você troca o fluido de freio, né, antes da troca e depois da troca, normalmente você faz essa verificação desse ponto de ebulição com uma maquininha bem simplesinha. E além dessas verificações, dessas medições, para o checkout você também pode fazer testes funcionais. Então você vai verificar se realmente o item está desempenhando a função que deveria desempenhar corretamente. Alguns itens são passíveis dessa verificação, outros são mais difíceis de verificar, mas sempre que possível é ideal que você verifique se o item está apto a realizar a função de forma satisfatória. Aqui aqui que as pessoas são pegas de surpresa normalmente quando você tem uma falha intermitente, né? Porque aí você vai fazer a verificação, obviamente que pela lei de Murphy a sua verificação ela vai ser satisfatória, porque quando você vai verificar se o negócio está funcionando ou não, em uma ação de manutenção, claro que estará funcionando, e depois no dia a dia o negócio para de funcionar do nada. Então tem que fazer as verificações aqui e em casos de falha intermitente você tem que realmente se certificar de que você conseguiu encontrar a causa da falha intermitente e que você conseguiu sanar essa causa, para que você não tenha esse tipo de falso positivo lá no seu checkout depois. Ainda nas ações de manutenção, falando de uma maneira um pouco mais geral agora, né? A gente falou aqui de reparo, tal, a gente falou de reforma, mas o que se aproxima um pouco mais de parada para manutenção é a questão aqui da manutenção de rotina ou da revisão, né? Quer dizer, você
quando você fala em manutenção de rotina ou de revisão, você fala em algumas paradas em um intervalo de tempo para que você faça a revisão de alguns itens mais simples, no caso de manutenção de rotina, ou itens mais complexos, no caso de uma revisão. A parada para manutenção, ela é algo desse tipo, mas em grande escala, né? Então, quando você tem um objeto engenheirado em uma escala maior, por exemplo, uma planta de uma empresa, você pode optar por fazer uma parada para manutenção, né? Quer dizer, em vez de ficar parando partes da empresa, ou ficar parando maquinários, ficar parando processos individualmente, às vezes não é possível você parar o processo individualmente, às vezes você tem que parar tudo, né? E quando você tem que parar tudo, né? Imagine que eu tenho lá, por exemplo, uma empresa que produz pneus, por exemplo. Se tem alguém que produz pneus aí e eu estiver falando alguma abobrinha muito grande, pode me corrigir, viu, pessoal? Porque eu nunca nem entrei numa empresa que produz pneus. Mas eu imagino que, por exemplo, numa empresa que produz pneus, o processo de vulcanização da borracha é fundamental, né? Se você não conseguir vulcanizar uma borracha, você nunca vai conseguir produzir um pneu. Então imagina que você está lá na sua fábrica que produz pneus e você precisa parar a estação lá da planta que faz a vulcanização dos pneus. Não tem muito jeito de você produzir pneu a partir daí, né? Então, porque você tem toda a parte anterior a essa cadeia que vai ficar parada, porque ela, sem a vulcanização do pneu, você tem um gargalo ali na sua produção de pneus, né? Então, pensando nesse caso hipotético, o que acontece? Preciso fazer manutenção do setor de vulcanização da minha empresa. Bom, eu vou ter que parar a parte que faz toda a moldagem da borracha, eu vou ter que parar toda a parte que faz a composição da borracha com as fibras lá, as malhas metálicas que vão dentro do pneu. Eu vou ter que parar a produção a parte da fábrica que produz a malha metálica. Por quê? Porque se eu não conseguir vulcanizar, eu não consigo fazer mais nada. Tem um gargalo gigante ali no meu processo, né? Então, já que vai fazer a parada para a manutenção da estação de vulcanização, a gente para a planta inteira. Aproveita que vai parar ali, que vai gerar downtime no resto, e já faz a manutenção de tudo. Em uma empresa, a gente sempre está procurando minimizar custos, não tem jeito. E downtime é o maior custo que você vai ter na empresa. Downtime é máquina parada, né? Então, já que você vai ter downtime, você sempre tem que ter essa mentalidade de aproveitar o downtime para fazer manutenção. Então, se você sabe que uma máquina vai parar e não é culpa dela, ela não vai parar para fazer nada nela, ela vai parar porque outra coisa parou, aproveita para fazer manutenção, né? Lógico que às vezes isso a gente quer evitar o extremo, né? Mas às vezes acontece de ela parar por causa de uma falha não prevista em outra máquina, né? Normalmente quando você para uma máquina e não é culpa dela, é culpa de outra máquina, essa parada na outra máquina deveria estar prevista, né? Porque isso é uma falha grave. Quer dizer, se eu tenho uma parada na minha produção e essa parada é causada por uma máquina lá na frente da cadeia, essa parada ela não pode ser uma parada imprevista. Lógico que acontece, né? Mas ela tem que acontecer o mínimo possível, porque ela gera um custo tremendo. Você parar outras máquinas sem previsão, até você parou tudo. Então vamos fazer a manutenção dessas máquinas? Eu não sei, porque eu não sei quando que a outra máquina vai retornar à atividade. Se ela retornar rápido, aí eu vou gerar um downtime maior, porque agora a outra máquina está parada para manutenção. Então, essas paradas imprevistas, elas são muito custosas, elas devem ser evitadas ao máximo. Contudo, se a parada é prevista, se você sabe que depois de uma determinada quantidade de operações ou de ciclos, você tem que parar uma máquina, e por causa dessa parada você vai parar outras máquinas, aí é imprescindível que você já faça a manutenção nessas outras máquinas, nem que seja manutenção de rotina,
mas faz a manutenção porque isso vai te economizar tempo de manutenção depois, vai te economizar downtime depois, tá? Então sempre acontece assim. Então quando você tem essas plantas que você tem essa característica de uma coisa ser muito dependente da outra, normalmente você faz parada para manutenção. Então só para a gente ler o texto que está aqui, que é a definição mais formal, a parada para manutenção é o fechamento de uma planta total ou parcial. Não precisa fechar a planta inteira. Se é só um setor afetado, você pode fechar só um setor também, não tem problema. Ele é planejado para realizar atividades de revisão e reparo e para inspecionar, testar e substituir materiais de processo. São caras em termos de custo de manutenção e custo de parada de produção. Então, a parada para manutenção ela nunca é barata. Tá? Ela é sempre porque ela para muita coisa, ela vai gerar um tempo de parada grande, né? Mas ela, apesar do custo ser grande, ele é menor do que um custo de uma parada imprevista. Elas podem ser realizadas em qualquer nível de decomposição do objeto. Qual é o nível de decomposição do objeto? Pode ser em nível de planta, então reparos globais como distribuição de energia, linhas pressurizadas, essas coisas. Elas podem ocorrer em nível intermediário, por exemplo, substituição de maquinários de uma determinada planta, ou elas podem ocorrer em nível de componente, né? Do tipo substituição de filtros, lâmpadas, correias, esse tipo de coisa. E aí, de novo, né? A parada para manutenção ela tem que ser muito bem, primeiro prevista, segundo planejada, e o planejamento de uma parada para manutenção ele envolve inclusive um planejamento financeiro, né? Porque você vai mexer em muita coisa, você vai trocar muita coisa. Então, não adianta só querer aproveitar o tempo de manutenção, mas não ter o dinheiro suficiente para trocar tudo que precisa ser trocado. Então, isso precisa ser muito bem visto. Tá? Isso aqui me lembra uma coisa interessante também. Meu pai trabalhava em uma empresa de tintas há muitos anos atrás. Ele saiu, acho que faz mais de 15 anos já dessa empresa, mas ele trabalhou nessa empresa por 23 anos. Ele ficou muito tempo lá. Ele entrou como auxiliar de escritório, saiu como diretor industrial de lá. E uma coisa muito curiosa que acontecia nessa empresa e que eu suponho que ocorre em outras também é que todo ano a empresa parava totalmente a produção para fazer inventário. Eu achava isso bem estranho. Isso aí fazia parte da estratégia de produção deles, né? Que a estratégia, inclusive o fluxo de informação dentro da fábrica, ele tinha algumas referências ali que eram baseadas totalmente na venda. Eu preciso lembrar exatamente como acontecia, mas era um negócio meio que assim, meio que quando você fazia a venda, meio que automaticamente já se dava baixa nos estoques, né? Então você tinha lá uma ordem já se eu não me engano era isso, tá? Desculpem se eu estiver falando alguma coisa que não faz muito sentido. Mas quando você fazia a venda, o sistema de informação da empresa já dava baixa direto no estoque. Isso era um problema, porque era exatamente isso que acontecia. Isso era um problema porque você tinha um inventário de estoque lá, né? Você tinha uma informação do seu estoque e essa informação muitas vezes não batia com o que realmente tinha no estoque, né? O correto, né, ou mais lógico seria você ter uma ordem de produção, né, quando você faz a venda, e quando essa ordem de produção fosse executada, aí sim você retira os itens do estoque e dá baixa no estoque. Mas não era o que acontecia, o negócio acontecia de uma vez só. Fez a venda, já dava pancada no estoque lá, mesmo você não tirando as coisas do estoque. Então, às vezes, chegava matéria-prima e não tinha muito onde pôr. E numa empresa química, né, que produzia tintas, isso é um problema muito grave, porque a matéria-prima ela precisa ser muito bem acondicionada. Então, você tem matérias-primas do tipo nitrocelulose. Nitrocelulose é explosivo. O negócio tem que ser acondicionado ao abrigo de luz, ao abrigo de calor, ao abrigo de temperatura, variação de temperatura, umidade específica controlada. Então é um negócio extremamente perigoso. Não pode deixar assim, um tambor de nitrocelulose lá no meio do pátio, esperando, né, dentro do caminhão, esperando descarregar.
Inclusive lá tinha um problema sério de fila de caminhão esperando para descarregar, justamente por causa desse problema. Então, uma vez por ano, tinha uma parada total da fábrica para fazer o inventário, né? E quando você parava para fazer inventário, você não podia nem vender, porque se você vendesse ia dar diferença lá no estoque, no fim das contas. Então parava tudo, parava quase uma semana. E era bem esquisita essa estratégia, né? Não muito inteligente, na minha opinião. Mas era a forma como acontecia. E aí, quando acontecia esses inventários, nessas paradas para inventário, eles aproveitavam e faziam parada para manutenção também. Então, um downtime sim planejado, não planejado por motivos muito inteligentes, mas planejado. E ele ocorria, e quando ele ocorria, você tinha que aproveitar para fazer todo e qualquer tipo de manutenção que você pudesse fazer ali, porque senão você teria ainda mais problemas. Seguindo aqui, pessoal. Aqui, ó, esse quadro ele é muito legal. Eu não traduzi ele por questão de tempo mesmo, mas esse é um quadro muito legal que classifica única e exclusivamente as ações de manutenção. Tá? Aqui não fala de política, não fala de estrutura, não fala de conceito, mas ele fala das ações. Então a gente pode explorar um pouco os conceitos aqui. Ó. Aqui embaixo, se vocês olharem, tem todas as ações técnicas. Né? Então limpeza, desculpem, ajuste, calibração, lubrificação, substituição, reforma, todo esse tipo de coisa aqui vai acontecer independente do tipo de ação de manutenção que você estiver praticando aqui, né? Mas você tem uma classificação dessas ações de manutenção e essa classificação aqui ela diz mais sobre como foi decidido fazer essa manutenção do que de fato que manutenção será feita. Que manutenção será feita é aqui embaixo, ó. Você tem um monte de coisas, de ações que você pode fazer. Mas, da onde que veio essa ação? Então, por exemplo, ó, quando você tem... A gente vai explorar mais os conceitos, mas só para vocês verem aqui com calma. Então, numa manutenção corretiva, por exemplo, né, esperou falhar para corrigir. Você pode ter a manutenção imediata, que pode fazer todas essas ações aqui, ou você pode ter uma manutenção que a gente chama de deferida, que eu já vou falar para vocês como que ela ocorre, tá? Basicamente ela não é imediata, né? Quer dizer, o negócio falhou e você vai deixar ali falho até que você possa fazer a manutenção. Às vezes ocorre isso também. Se a gente fala de manutenção preventiva, a questão fica um pouco mais complexa, porque a manutenção preventiva é naturalmente mais complexa. Mas, falando de manutenção preventiva aqui, a gente pode ter uma manutenção que a gente chama de pré-determinada, baseada em condição ou manutenção oportunista. Né? Vamos começar da oportunista aqui. A oportunista ela tem muito a ver com a parada para manutenção. Né? Quer dizer, às vezes eu nem precisava fazer aquela manutenção, mas parou a máquina, né? Desmontou a máquina. Se você parou a máquina, desmontou a máquina, quando você for montar, você não vai recalibrar ela, você não vai relubrificar os pontos de lubrificação, você já está fazendo, né? Não custa nada. Então é a manutenção que a gente chama de oportunista. Depois a gente tem a manutenção baseada em condição, né? E aqui tem um pouco a ver com a preditiva, né? Então você vai monitorar essa condição, inspecionar ela, e quando chegar num ponto onde você fala assim, olha, daqui para frente nós temos um risco grande de falha, então você troca. Ou você faz um teste funcional, e se o teste funcional não estiver dentro do especificado, às vezes não pode nem ser falha, né? Pode ser, por exemplo, quer ver, você pega um braço robótico. O seu braço robótico ele precisa ter uma determinada precisão. E você fez um teste funcional e você aferiu a precisão e você viu que a precisão não está legal. Então você precisa fazer uma recalibração do seu braço robótico. Ela é uma manutenção preventiva, ela é baseada em testes funcionais e ela é baseada na condição do seu item,
tá? Então não é que você não tem uma falha 100%, mas você já não está executando a função dentro do especificado. E depois tem a manutenção pré-determinada, né? A pré-determinada, ela vai ser pré-determinada medindo-se tempo ou ciclos de uso, né? E no tempo, a questão do tempo aqui, você pode medir o tempo, tempo corrido com calendário, ou um tempo de idade mesmo do item, não necessariamente uso ou não uso, que isso também pode ocorrer, e ou tempo de uso medido. Você pode utilizar essas três métricas aqui para medir por tempo. Então você tem aqui algumas classificações das ações de manutenção, né? Pensando agora em da onde que elas vieram, né? As ações de fato elas estão aqui, mas a classificação ela foca no fato de quem mandou, né? De que tipo de política mandou você fazer essa determinada ação. A gente vai explorar um pouquinho isso aqui agora. Então vamos para a manutenção preventiva aqui primeiro. As ações de manutenção preventiva elas são tomadas com base em critérios pré-estabelecidos de tempo, uso ou condição e cuja intenção é reduzir a probabilidade de falha ou degradação funcional de um item, né? Então lembra, a preventiva ela é uma manutenção que ela não espera a falha, ela ocorre antes da falha. E ela não é uma manutenção que busca otimizar até o último item, né? Otimizar até o último momento a usabilidade de um item. Pelo contrário, a manutenção preventiva ela foca mais em intervalos pré-determinados. Lembra? Lá no exemplo do seu carro, né? Você tem que trocar o óleo a cada 1 ano, 10.000 quilômetros. Não importa se esse óleo estava bom ou se ele não estava bom, você tem que trocar a cada 1 ano, 10.000 quilômetros. Então isso é manutenção preventiva, tá? Então o foco na manutenção preventiva aqui, qual que é? Prevenir falhas, detectar o início de uma falha, encontrar falhas ocultas, que são falhas que ocorrem aqui está como antes, mas não é, esse significado de antes não é antes temporal, é antes do sentido de que elas podem estar lá no sistema, mas elas não são perceptíveis por algum motivo qualquer. E elas podem ser divididas entre pré-determinadas, baseadas em condição ou de oportunidade, né? Essa classificação aqui, ó, pré-determinada, baseada em condição ou de oportunidade. Vamos lá. Da manutenção preventiva. Ações pré-determinadas. Aí sim, ó, ações executadas em momentos discretos por alguma regra pré-determinada. O que é um momento discreto? É um intervalo pré-determinado, né? Quer dizer, a cada 1 ano, a cada 10.000 quilômetros, a cada não sei quantos mil ciclos, assim por diante. A temporização da ação envolve uma aferição de tempo de uso ou outra medida de uso, né? Então a temporização da ação, como que ela vai ocorrer? Ela pode ser uma medição de tempo em calendário fixo, né? Então aqui você pode ter a operação contínua, o tempo correndo continuamente. Ou você pode ter uma medição pela idade do item, né? E aqui de novo, para a operação contínua, né, o tempo vai correr aqui continuamente. Ou você pode ter uma medição com relógio de uso, né? Então aqui você tem a operação intermitente, o tempo corre apenas em uso. Então nesses dois primeiros casos aqui, eles são muito parecidos na verdade, né? Uma medição de tempo em calendário fixo ou uma medição de idade do item. Essas duas são muito parecidas. Na verdade a literatura diferencia, mas para mim a maior diferença que tem entre essas duas é só o intervalo mesmo, né? Medição em calendário fixo você pode fazer, por exemplo, a manutenção todo mês de, sei lá, julho e novembro, por exemplo, você vai fazer a manutenção. Ou medição por idade do item, aí você não tem um calendário fixo, né? Você tem, por exemplo, a cada 3 meses de operação contínua eu vou fazer essa manutenção. Ou você pode ter por relógio de uso. Essa questão do relógio de uso é muito engraçada, porque
Tem alguns itens que você nem imagina, mas o uso dele é medido por horas e não é medido por outras métricas de uso. Um que eu me deparei que eu achei muito curioso são tratores agrícolas, né? O trator agrícola, ele não é, o uso dele não é medido por quilometragem. O uso dele é medido por horas de uso. Então você tem no trator, você tem um reloginho, né? E quando você dá partida nesse trator, o reloginho começa a marcar tempo. Quando você desliga o trator, ele para de marcar tempo. Então ele é muito parecido com o odômetro do veículo ali, mas em vez de quilometragem, ele marca horas de uso, né? Eu achei muito curioso isso. E faz todo sentido, porque o trator, ele primeiro, ele não é feito para rodar uma quilometragem. Isso é uma questão. Segundo, mesmo que ele rodasse uma quilometragem, seria muito difícil de medir porque o trator ele opera em terrenos, né, mais difíceis, né, onde o contato do pneu com o solo não é 100%. Então você não consegue medir exatamente a distância que aquele trator andou, né, porque você tem patinação nos pneus ali a todo momento. É difícil você medir isso, né? E terceiro, que não sei se todos vocês já dirigiram um trator, já tiveram a oportunidade, mas a maioria dos tratores agrícolas não tem acelerador tal qual a gente conhece, aquele acelerador no pé, que você fica variando a aceleração do motor o tempo todo, né? O acelerador pelo menos dos tratores que eu conheço, mas eu acho que é uma boa parte dos tratores agrícolas aí, é uma alavanca que tem embaixo do volante, né? Então você puxa essa alavanca e dependendo de onde você deixa essa alavanca, você vai ter um nível de aceleração do motor que é mais ou menos constante, né? Esse motor não fica variando muito a rotação, ele só varia quando você mexe na alavanca. Então esse motor ele fica operando em uma condição constante por muito tempo, né? Então faz todo sentido que o desgaste do trator seja medido em horas de uso. Faz muito sentido. Faz muito mais sentido do que medir o desgaste dele em quilometragem, para você temporizar a sua ação de manutenção. Tem outros itens que são assim também. Se eu não me engano, não é certeza, mas se eu não me engano, aviões também são medidos em horas, né? O tempo de uso do avião é medido em horas de voo. Mas eu sei que o que mais causa desgaste, por exemplo, numa fuselagem de avião, na turbina com certeza são as horas de voo, mas na fuselagem são os ciclos de compressão e descompressão que ocorrem nos pousos e decolagens. Então tem algumas manutenções de avião que são medidas por quantidades de pousos e decolagens, né? Por causa do ciclo de compressão e descompressão da cabine. Então vai muito do objeto que você está medindo a ação. Então isso daqui são para ações pré-determinadas. Se eu estiver falando em ações baseadas em condição, que é uma outra classificação da nossa manutenção preventiva, a gente vai falar em ações que são realizadas a depender da condição do item, né? Então aqui ela pode ser ativada por testes funcionais ou monitoramento e inspeção. Um item que é baseado em condição é o disco de freio, né, do veículo. Eu falo muito de veículo porque eu gosto de veículos também, mas eu acho que é um exemplo muito prático. O disco de freio ele tem um diâmetro específico, né? Ele parte de um diâmetro quando ele é fabricado. E obviamente quando vai ocorrendo o desgaste, ele vai diminuindo esse diâmetro do disco de freio. E ele tem um diâmetro mínimo, né? O diâmetro não, desculpe, a espessura. O diâmetro vai ser sempre o mesmo, né? Pelo amor de Deus. Mas ele tem uma espessura que ele sai da fábrica e ele vai desgastando até ele chegar numa espessura mínima que você mede lá com um paquímetro, mas tem que ser um paquímetro específico para medir ele. E aí você faz o teste de monitoramento, né? Você vai monitorando a cada manutenção, você vai olhando a espessura desse disco até que chega no mínimo recomendado. E baixou do mínimo recomendado, você tem que trocar. Então esse é um item que é trocado baseado em condição. Por que isso? Porque a manutenção do veículo ela é feita por quilometragem, né? E tem uma média ali, né,
de desgaste. Então, dependendo do tipo de condução da pessoa, dependendo do trajeto que ela faz, dependendo de um monte de coisa, esse disco pode durar, sei lá, 50 mil quilômetros ou pode durar 100 mil quilômetros. Varia muito, né, se você se basear só nessa quilometragem. Então ele é um item que não é trocado de acordo com quilometragem, ele é trocado de acordo com a condição. E aqui ele é ativado, essa troca é ativada por um teste de monitoramento simples, né? Você só mede a espessura dele e se baixar do recomendado você troca. Então aqui é bem simplesinho, né? Você faz as inspeções aqui, que tem o nível de degradação, então item novo, medi aqui, tava legal, baixou um pouquinho a espessura, baixou. Chega um nível aqui que é o mínimo recomendado. Baixou do nível recomendado aqui, você já deve trocar. E aí tem aqui, se você baixou do recomendado e não chegou na falha ainda, você está fazendo uma manutenção preventiva. Se você chegou já na falha, você está fazendo uma manutenção corretiva, né? Porque aí falhou. Lógico que o disco de freio você não quer deixar falhar, né? Porque vai dar um problema. Mas aqui é manutenção corretiva. O que é manutenção preditiva? Manutenção preditiva tenta fazer essa setinha da preventiva chegar o mais próximo possível da falha aqui, ó. Essa é a questão da otimização que eu sempre falo para vocês. Então a preditiva ela vai tentar chegar o máximo perto da falha aqui sem que haja a falha, tá? Aqui, terceiro tipo, manutenção por oportunidade. Quando a gente fala em manutenção por oportunidade, a gente fala que a manutenção é executada em momentos oportunos e não previsíveis. Elas são divididas em manutenções internas ao objeto, externas ao objeto e só essas duas. As internas ao objeto, elas incorrem de uma falha de um componente, abrindo uma oportunidade para executar manutenção preventiva de outros itens não falhos, né? Então, sei lá, estou tentando pensar num exemplo aqui. Por exemplo, de novo, para veículo, né? Você vai fazer uma troca de óleo e, beleza, você vai fazer troca de óleo, né? Dependendo do lugar, se for um lugar bacana, eles já dão uma verificada em tensão de bateria, nível de outros fluidos, fluido de direção, fluido de freio, nível de água do sistema de arrefecimento, dá uma verificada geral assim, porque você já parou o veículo para trocar o óleo, então já faz toda essa manutenção. E tem as falhas externas ao objeto, que devido à parada de um objeto alheio, cria-se uma oportunidade de realizar uma manutenção preventiva em outros objetos subsequentes no processo da planta ou componente. Então, aquilo que eu estava falando para vocês. Tive que parar uma máquina. Devido à parada dessa máquina, parou uma máquina anterior no processo, que teve que parar, mas não é culpa dela. Não parou por culpa dela, parou por culpa de outra máquina. Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar e vou fazer a manutenção por oportunidade nessa máquina que parou também. Lógico que quando essa parada é prevista, é programada, é muito mais fácil você fazer essa manutenção no outro objeto, porque você sabe quanto tempo essa parada vai demorar. Agora, se é uma parada imprevista, aí é mais complicado, né? Você precisa primeiro identificar a falha, para depois saber quanto tempo vai demorar para resolver. E aí você entra em outros problemas que, por exemplo, em vez de falha, pode ter tido um acidente, né? Putz, aconteceu um acidente, beleza. E quanto tempo vai demorar para a gente conseguir retornar à operação? Quando é caso de acidente, pode demorar, dependendo da gravidade do acidente, pode demorar muito ou pode demorar pouco, né? Vamos dizer, um caso muito trágico, uma pessoa caiu dentro da máquina, morreu lá dentro. Putz, cara, envolve polícia, vai ter que ter investigação, vai ter que parar o negócio, não pode mexer. Mas você não sabe exatamente quanto tempo aquilo vai ficar parado, né? Então é bem complicado. Então, quando é imprevisto assim, você até pode fazer essa manutenção por oportunidade, mas você tem essa desvantagem de não conhecer exatamente o tempo de parada.
Aí, ó, ainda nas ações de manutenção preventiva aqui, ó, né? Vamos voltar no nosso quadrinho só para a gente ver onde a gente está. A gente já viu essas três aqui, ó. Baseada em condição, oportunista ou pré-determinada. Na manutenção baseada em condição, você precisa fazer um monitoramento e inspeção. E isso tem muito a ver com isso aqui, ó, com a detecção de falhas. Então, a detecção de falhas, ela é uma técnica utilizada em objetos de uso intermitente, tá? Não é algo que fica girando, né, rodando 100% do tempo. Como seu uso não é contínuo, uma falha pode se instalar antes da próxima chamada ao serviço, e assim não será detectada até o momento da operação do objeto. Isso aqui é importantíssimo, né? Então existem algumas falhas que ocorrem quando o objeto está parado, por reações químicas lentas, né? Então às vezes você tem uma oxidação, né, que vai causar ali uma ruptura de algum fio, por exemplo, ou você tem um ressecamento de alguns itens, né, uma borracha que fazer alguma vedação, alguma coisa assim, e essa falha ela não aparece até você ligar a máquina de novo. Então, para a manutenção preventiva também existe isso, né? Máquinas que ficam paradas por algum tempo, elas têm que sofrer esse processo de detecção de falhas ali. Então, de vez em quando você liga, você tenta fazer ela funcionar, mesmo que ela não tenha sido chamada à operação. Você faz testes para que você consiga identificar se houve a instalação de uma falha durante o período em que esse equipamento não estava sendo utilizado. Isso aqui é muito comum, por exemplo, em dispositivos de segurança e proteção. Tá? Então você tem lá vamos dizer, uma lâmpada de emergência e até que não pare a energia lá na fábrica, você não vai saber se essa lâmpada de emergência está funcionando ou não, a menos que você teste. E até inclusive quem compra essas lâmpadas de emergência para pôr em estabelecimento mais simples, assim, em casa, ela tem um botãozinho de teste, né? Você consegue apertar para ver se ela está funcionando ou não. Porque pode ocorrer várias coisas ali, pode viciar a bateria dela, pode queimar o LED por alguma sobrecarga elétrica, ou pode ser que a bateria é recarregável que tem dentro ali da luz de emergência. Então pode ser que o carregador não esteja funcionando corretamente. E tudo isso, como ela não está sendo acionada, você não vai perceber. Você só vai perceber a hora que você precisar dela, né? E aí, precisou dela, falhou. Então, por isso que tem que ter essa questão de detecção de falhas, tá? Com manutenção preventiva também. Ela consiste em uma rotina de verificação regular que busca encontrar falhas que possam estar escondidas, né? E essa rotina, esse tipo de rotina, pode gerar um status que a gente encontra normalmente, que é esse NFF, que é o No Fault Found, né? Ou seja, nenhuma falha encontrada, que pode significar que o objeto não possui falhas ou que possui uma falha intermitente não detectada. Isso aqui é a famosa lei de Murphy lá, né? Então, quer dizer, você tem uma falha intermitente, batata. Quando você quer provocar a falha, ela não acontece. Aí você fala, beleza, agora eu preciso desse negócio. Aí acontece. É impressionante como isso é verdade. Aqui, só para terminar esse tópico de manutenção preventiva, depois a gente vai para manutenção corretiva. As ações de... A gente estava aqui, ó. As ações de manutenção preventiva, elas atuam justamente sobre a falta de confiabilidade de um item, né, com a intenção de reduzi-la ou até de zerá-la após a execução da ação. Então você tem uma manutenção preventiva que a gente consegue chamar de perfeita, né? O que é a manutenção preventiva perfeita? É uma manutenção preventiva na qual a confiabilidade do item retornou ao nível de quando o item era novo, né? Beleza. E eu tenho a manutenção preventiva imperfeita, que é a confiabilidade do item melhorou, mas não retornou ao nível de quando o item era novo, né? Quer dizer, melhorou, mas, né, não voltou 100%. Pode acontecer também. Então aqui você tem a taxa de falha, né? A função de taxa de falha, né? Lembra que a função de taxa de falha, ela é o risco de que você tenha uma falha, né? Então você tem a manutenção preventiva aqui,
né? Então, sem a manutenção preventiva, o risco de taxa de falha ia continuar aumentando, né? A função de taxa de falha. Se eu tiver uma manutenção preventiva imperfeita, o risco de taxa de falha cai, mas não zera, né? Porque aqui no começo era zero. E se eu tiver uma manutenção preventiva perfeita, ele vai absolutamente para zero. Ele volta exatamente para o nível que você tinha aqui no começo. Considerando aqui a revisão ou a parada para manutenção, provavelmente todos esses comentários eu já fiz, mas vamos lá. São operações complexas, melhoram a confiabilidade do item, devido ao desgaste progressivo de diversas partes, são ações de manutenção preventiva imperfeitas, né? Quer dizer, eu posso, a menos que eu troque a máquina como um todo, eu nunca vou conseguir fazer com que essa manutenção preventiva seja perfeita, porque sempre vai ter alguma coisa que está com desgaste ali, mas ainda está dentro do especificado. Eu não preciso trocar aquilo naquele momento, né? Seria uma bobagem. Para o caso do disco de freio do meu veículo, eu me lembro bem que ele começa com 11 milímetros de espessura e o mínimo recomendado são 2 milímetros, né? Então, imagina que você vai fazer uma revisão e o disco está com 9 milímetros. Você não vai trocar esse disco só para sua revisão, para sua manutenção preventiva ser perfeita, né? Porque se você faz isso, a confiabilidade vai voltar para o 100%, mas, você vai jogar 7 milímetros de disco de freio no lixo, né? Então é um baita desperdício. Então quando você faz a revisão, você não volta a confiabilidade do item, muito dificilmente você vai voltar, ela vai ser perfeita, né? Você vai voltar ela no zero ali de taxa de falha. Ainda aqui, ó, sobre as ações de manutenção de manutenção. Não, agora a gente já passou para corretiva, né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Pelo nosso tempo, eu vou parar nas ações de manutenção preventiva. Na próxima aula a gente passa para as ações de manutenção corretiva. Falei bastante hoje. Vou coletar a chamada de vocês aqui.